Fala galera, beleza? Eu não queria entrar num vídeo de polêmica, num assunto de polêmica e fazer um vídeo aqui sobre esse tipo de situação, mas a questão da torcida do Grêmio sobre o jogo do Grêmio contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro que vai ser neste sábado, a torcida do Grêmio está punida pelo STJD, por uma invasão de torcida, né? Que foi naquele jogo contra o Palmeiras, que o VAR os torcedores invadiram, eles queriam fazer algum outro ato e acabaram descontando tudo no VAR e aquilo repercutiu. Foi televisão, foto, enfim, várias outras situações. Eu não queria falar, polemizar a respeito, até porque eu sou um torcedor identificado, sou estudante de jornalismo, né? Eu sou também sou repórter de uma rádio de Santo Ângelo, faço cobertura do Grêmio para eles e a gente precisa falar a respeito disso meio que contrário, mas polemizando, porque o STJD está criando situações que ela mesma está se contradizendo, né? A gente pode falar aí dos atos de injúria racial que está acontecendo com vários clubes no Brasil e os caras estão deixando passar batido uma situação em que é totalmente contrária, porque tu está identificando as pessoas e não está punindo as pessoas, está punindo o clube, os jogadores, a instituição que não é culpada disso. Ela pertence ao meio e está tentando também eliminar com isso, eliminar esse tipo de situação e acaba fazendo com que o STJD acaba punindo o clube por atos de uma ou duas pessoas. No caso do Grêmio, o Grêmio teve a torcida, parte da torcida, na verdade foram 23 pessoas que invadiram o gramado, eu estava naquele jogo, foram identificados todos eles, o Grêmio passou isso pro seu jurídico, foi identificado, como em todas as outras situações, o Grêmio, não só o Grêmio, mas outros clubes, né? Tem uma invasão, tu identifica, tem algo que foge do que é a regra, do que é a lei, e para não ser punido, tu vai lá e identifica a pessoa e ela é tirada do quadro social, ela é banida do estádio, e aí o clube não é punido com isso. Mas o STJD esse ano resolveu fazer com que tudo ao extremo. Primeiro pune o clube, depois a gente julga para ver. Então, no caso do Grêmio, eles puniram o Grêmio sem ter torcida até que venha o julgamento. Já tem 4 jogos que o Grêmio não tem torcida, tanto visitante quanto em casa. No caso do racismo, eles tiraram os pontos do clube do Brusque, naquele caso, e agora modificaram tudo. Hoje estava tendo julgamento sobre o Brasil de Pelotas. Enfim, várias outras situações, mas vamos lá voltar para o Grêmio. Não quero entrar nos detalhes dos outros porque vai ficar polêmico e aí eu vou me estressar e não é isso que é o ideal. Então o Grêmio identificou seus 23 suspeitos, não, seus 23 bandidos e colocou à disposição nome, CPF, tudo para eles, para a STJD, e entrou com um processo contra os caras, assim como teve um ato da torcida que alguns invadiram, apedrejaram o ônibus do Grêmio, outros invadiram o centro de treinamento, o Grêmio tirou aqueles caras e baniu do futebol. Não podem mais entrar em estádio nenhum, tá o processo rolando, enfim. E agora tá de novo esse caso desses 23. E aí o Grêmio passou já por STJD e está pediu uma liminar ontem. Entrou com uma liminar para poder suspender a punição e aí depois, quando for julgado, vai de novo apresentar esses 23 e tal, que o Grêmio tomou uma atitude perante ao ato ocorrido. O STJD negou. E por conta disso, esse jogo do Grêmio com a Chapecoense, o que acontece naquela região de Chapecó, lá do oeste de Santa Catarina? Tem muitos gaúchos lá. É uma cidade, é uma região colonizada e por muitos torcedores de Grêmio e de Inter. E a torcida e o Chapecó, a cidade de Chapecó tem um clube chamado Chapecoense, que é um clube da cidade, o único clube grande da cidade. Então tu imagina uma comunidade inteira vendo aquele clube vir lá, um clube que era num bairro, que cresceu,
que daqui a pouco os caras deram um passo e foram jogar um regional, os caras deram outro passo e foram jogar um estadual, e aí daqui a pouco os caras conseguiram jogar no outro semestre uma copinha, e aí eles ganharam uma vaga para disputar uma competição nacional, aí daqui a pouco eles ganharam o direito de disputar uma série, e aí foi subindo da série D, da série C, B, série A, os caras foram campeões, os caras são campeão estadual, e aí os caras agora... Então, assim, a cidade inteira, ela acabou apoiando esse clube. E aí, ou seja, quando vem um time de fora para jogar contra a Chapecoense, os torcedores, aquela comunidade torce para o time de Chapecó. Só que como ela foi colonizada por gremistas e colorados, existe dois corações. Claro que existe. É a mesma coisa aqui no Rio Grande do Sul, quando tu vai para Pelotas, por exemplo, que é uma das maiores torcidas do Pelotas e do Brasil de Pelotas, que é o Pelotense, né? Os pelotenses, o Chavante, os caras vão torcer para eles. Agora, quando o Grêmio vai para lá jogar contra sei lá, o Farroupilha, contra o Pelotas, contra o Brasil de Pelotas, as duas torcidas se misturam. Então ficam os torcedores do Brasil de Pelotas na torcida do Brasil de Pelotas, e os torcedores do Pelotas, que são gremistas, vão torcer para o Grêmio. Isso é natural nas cidades de interior, isso acontece muito nas cidades do interior. No Paraná, então, nem se fala. Em Santa Catarina tem muito flamenguista, muito palmeirense, enfim. Naquela região de Chapecó, a situação é muito parecida, se não é igual. E aí o presidente do Chapecoense, ele emitiu uma nota por conta dessa punição que o Grêmio sofreu do STJD, porque o que aconteceu? Os torcedores não podem ser identificados. A torcida do Grêmio foi lá e comprou os ingressos para o jogo, comprou, e aí vai com uma camiseta branca, camiseta preta, vai normal. Eu sou um espectador, eu sou um cara que gosta de futebol. Então, na cidade onde eu moro, se tem um jogo de futebol, tenho acesso à arquibancada, eu posso assistir, eu compro a entrada e vou assistir porque eu gosto de futebol. Não é só porque eu sou gremista que vai estar o Grêmio. Enfim, é mais ou menos isso que foi colocado. Mas aí foi divulgado, saiu para a TV, que foi colocado, que está saindo o ônibus de Porto Alegre com vários torcedores, várias pessoas compraram ingresso. E aí o presidente da Chapecoense emitiu um comunicado dizendo que não vai, que está devolvendo o dinheiro das pessoas, não vai autorizar ninguém a entrar se não for sócio. Então os sócios têm que ser identificados para poder entrar para o jogo. E aí, meu amigo, é que entra um outro problema relacionado a isso. Os sócios do Chapecó, de Chapecó, do clube chapecoense, também são gremistas e também são colorados. Ou seja, vão estar na torcida. Eles vão estar envolvidos, vão estar no meio do estádio. Olha só que louco. Olha como que isso vai proceder. Como que o STJD vai querer agora fazer algo, sendo que vão culpar o Chapecoense pelo fato de que entrou torcedores do Grêmio no estádio? Eles deixaram entrar. Meu, o cara é sócio. O cara é sócio. Eu, por muito tempo, fui sócio do São Paulo de Rio Grande. Porque eu gosto do clube. O clube estava em formação, fazendo um trabalho em cima de crianças e tal, algo social que eu gostei, eu fui lá e paguei. Durante um ano fui sócio dos caras. Por que não? Aí tu vai ali com a mensalidade do sócio na Chapecoense é R$ 70, tu tem acesso a todos os jogos. Meu, R$ 70 tu assiste todos os jogos. E tu não vai pagar para assistir? Tu sendo gremista, colorado, torce para Chapecoense, enfim, aí tem um jogo da Chapecoense contra o Brusque, contra o Joinville, tu não vai entrar, tu pagou todo mês ali, não vai assistir. Tem um jogo da transição, um jogo do... Aí porque tu é gremista não pode. Então o que acontece? Até o César Cidade Dias fez um vídeo colocando e disse assim, falou na TV inclusive, somos rotulados de bandido. Há um tempo atrás, nós fomos expulsos da competição por ser uma torcida racista. A torcida mais racista do Brasil é a gremista. Agora, a torcida mais bandida que existe no Brasil é a do Grêmio. Cara,
Os caras estão criando isso. E qual é a finalidade do STJD fazer isso? Não é resolver o problema, não é definir logo, não tem data para julgamento, não pode. Cara, tu tá lá para isso, cara, tu precisa resolver logo. Tá que nem a justiça, que tu entra hoje na justiça para resolver um caso teu e tu leva 3, 4 anos. Agora tu imagina, os caras não marcaram a data do julgamento do Grêmio, termina o campeonato, depois vem a punição, ou vão dizer assim, não, o Grêmio está suspensa a punição do Grêmio. Aí o Grêmio já foi rebaixado, a torcida não pode apoiar, tem perda de grana, tudo envolve financeiramente, tudo envolve relacionado à estrutura do clube, venda de jogador, e aí os caras estão aí fazendo algo que para prejudicar, onde eles estão lá para melhorar. Eles tomaram as decisões para melhorar. Os caras estão piorando toda a situação. Eu não vou dar nomes de ninguém do STJD, por que está sendo feito isso, mas quem controla o STJD faz parte da CBF. E aí a gente entra num outro contexto relacionado à CBF. Porque a gente sabe que tem os seus interesses lá dentro. É polêmico. E a gente pode criar um outro vídeo aqui para falar de tudo sobre a CBF e quem são os caras que estão comandando. E aí as pessoas vão conseguir entender algumas coisas que acontecem no futebol brasileiro. Mas o cara que é criado para poder resolver o problema e não está resolvendo, ele está criando outro, porque o Grêmio, olha só, o Grêmio perde, está punido pela torcida, perde receita pela torcida. A Chapecoense, que poderia lotar o estádio com torcida do Grêmio, vendendo o ingresso a R$ 150. R$ 150. Que a torcida deles não iria lotar, porque eles estão rebaixados, mas como é o Grêmio que está indo para lá, deve lotar, indo o ônibus de Porto Alegre e os próprios torcedores que moram na região. Vão vender camisa, vai ter bares na volta, vai mexer com o comércio, a economia vai fomentar e os caras estão barrando tudo isso. Não é louco, cara? Tu tem um órgão que é para resolver um problema e o cara cria outro problema. E era coisa para ser feita assim, ó, no estalo de dedos. Meu, aconteceu a briga lá e tal, 2 dias já resolve. Não emite a punição, tá punido agora por tempo indeterminado até o julgamento. Já julga, meu velho. Pega as imagens, já resolve tudo com o clube, dá o prazo para o clube identificar se conseguiu, porque é o que eles pedem. Tu tem que identificar as pessoas para te se livrar da punição. Então o Grêmio já identificou e passou para eles. Por que eles não querem julgar? Não tem data? Como não tem data? Tem que resolver isso logo. E isso serve para tudo que acontece no Brasil. Mas é o nosso futebol, né? Tem outros interesses envolvidos nesse campeonato brasileiro. E eu sei também que tem o presidente do Grêmio tentou criar uma liga, a liga funcionou por um período, agora se juntaram esse ano de novo para poder fazer um outro campeonato fora da CBF, depois os caras se juntaram para poder ir contra o Flamengo, daqui a pouco os caras se juntaram para poder tirar, porque o Flamengo está fazendo as situações tudo por conta deles. Cara, tem várias outras coisas que são políticas que se envolvem, mas o STJD não pode, cara. Não pode. Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os caras têm que resolver. Eles têm que eliminar isso. Eu poderia aqui falar outras coisas, xingar, brigar, falar um monte de besteira. Eu não vou falar. Eu só acho, e eu acredito, não acho, que tem uma situação de interesses por trás. Porque não pode ser verdade. Tu tá punindo um clube e tu tá punindo o clube de Chapecó ainda. Tá punindo a Chapecoense, que poderia fomentar a região. Tem 30 mil lugares no estádio da Arena Condá, se eu não me engano, 30 mil. Poderia botar 30 mil pessoas lá. Fora os outros que não vão entrar, que vão ficar na volta, nos barzinhos assistindo. Aí a torcida do Grêmio é marginalizada, é a bandida, por conta de 23 caras que se juntaram, invadiram o gramado e foram lá e quebraram todo o VAR. Nós já somos a mais racista, né?
torcida do Grêmio é a mais racista que tem no Brasil. Agora é a mais bandida. O Grêmio cai para a segunda divisão, será que ele vai subir? Será que ele vai subir? Porque de repente ele cai, os caras vão julgar o Grêmio e ainda vão dar uma punição de 10, 15 jogos na Série B sem torcida. E assim vai por diante. E aí, cara, aí Deus dará, né? É o fim do fim que eles estão querendo. Não só pro Grêmio, mas agora eu falo num contexto, porque eles não estão julgando ninguém. Beleza? Conseguiu chegar até aqui? Me acompanhou? Dá o like, se inscreve e ativa as notificações.